a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou a apreensão de 1 tonelada de cocaína em uma operação histórica realizada nesta quarta-feira na cidade do Guarujá, durante a terceira fase da Operação Verão. Essa droga foi encontrada por investigadores em uma casa e, de acordo com a pasta, essa apreensão gerou um prejuízo de R$500 milhão aos traficantes. Assunto importante, vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Atuação da Polícia Civil da cidade de São Paulo por meio do DEIC, uma investigação que conseguiu identificar essa monta, 1 tonelada de cocaína em uma casa justamente no Guarujá, cidade do litoral de São Paulo, que tem um grande contingente de criminosos dessa facção criminosa paulista. Ponto para a Polícia de São Paulo, né, Zé Maria? Um golpe duro aí contra a bandidagem, né? Isso é demonstração e apresentação de resultados, de trabalho. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite a você que sempre está aqui acompanhando os Pingos nos Is. Olha, isso é muito importante. Olha, esse é o trabalho da polícia. Esta é a função de um policial que leva a sério a sua profissão e principalmente a organização. Não se pode deixar a polícia de forma desordenada nas ruas, e daí a importância das operações. Toda operação ela é cercada de risco inclusive para os operadores, ou seja, para os policiais. Existem às vezes efeitos colaterais, que são os chamados acidentes, né? Eles existem, mas têm que ser evitados. Aí depois se discute o que aconteceu durante a operação. Nós estamos acostumados aqui a iniciou-se uma operação da polícia, isso em qualquer estado, não é só em São Paulo não, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, imediatamente os críticos já saem. Porque os policiais entraram sem nenhuma autorização, porque os policiais só visitam bairros pobres e não vão nos bairros nobres, ou seja, há uma cultura de crítica incessante à polícia. Uma apreensão desta natureza, além do prejuízo econômico, provoca uma quebra no comando. Há dificuldades, porque alguém errou no crime organizado para permitir que a polícia chegasse aos responsáveis e à carga. É assim que tem que ser. Aí, depois da operação, se discute o que deu errado, o que foi acertado, para que na próxima operação a situação seja melhor, porque é sempre bom melhorar e sempre bom tentar melhorar. É uma operação muito importante, porque visa um cerco e visa exatamente dizer, olha, nós chegamos para ficar e chegamos para ocupar o terreno e não deixar que a bandidagem tome conta. Portanto, está de parabéns à polícia, um grande feito. É uma demonstração de resultados. Vamos acionar agora o Roberto Mota com a gente ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, ótima noite a você. Assunto importante para a gente abrir essa edição de Os Pingos nos Is: apreensão de mais de 1 tonelada de cocaína no litoral sul de São Paulo. Ação da Polícia Civil de São Paulo por meio do DEIC. Inclusive, o próprio secretário de Segurança Pública falou que foi um duro golpe no crime organizado aqui de São Paulo, se a gente levantar os últimos anos. Agora, o que representa para as pessoas que nos acompanham uma apreensão de 1 tonelada de cocaína, prejuízo estimado em R$500 milhão, Mota? Representa uma vitória, Caniato. Só que quem trabalha na segurança pública entende o tamanho dessa vitória. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. Parabéns ao secretário de Segurança, Guilherme Derrite. Derrite é policial militar da reserva, é deputado federal e foi o relator do projeto que acabou com as saidinhas de criminosos presos. Parabéns também ao governador Tarcísio de Freitas pela coragem moral e física de enfrentar o crime. O valor dessa cocaína foi estimado em R$500 milhões. Eu convido a vocês a parar um momento e refletir sobre o que isso significa, sobre o tamanho dessa engrenagem do mal. R$500 milhões em uma única apreensão. Aí está, diante dos nossos olhos, uma das explicações para a enorme dificuldade que nós encontramos para endurecer a legislação penal do Brasil.
Giro de análises, vamos chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Surpreende, né? A apreensão da Polícia Civil de São Paulo, 1 tonelada de cocaína nessa Operação Verão no litoral sul de São Paulo, cidade do Guarujá. O estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, envolvido em muitas ações. Agora essa conseguiu um ponto fundamental para enfrentar a criminalidade, especialmente o tráfico de drogas, né? Esse montante representa R$500 bilhão, Beraldo. Pois é, boa noite a você, Caniato, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, onde a gente tem que comemorar esse tipo de evento. A polícia, quando recebe o apoio necessário do poder público, do governo, da Secretaria de Segurança, do próprio governador que está tão empenhado no combate ao crime, a polícia faz o seu trabalho. Essa é uma demonstração inequívoca de que essa dinâmica é possível. A polícia motivada a enfrentar o crime, a vencer a bandidagem e a prender toneladas de droga. Essa é 1 tonelada, mas tem muitas outras que eu tenho certeza que estão sendo aí monitoradas, e em breve a Polícia de São Paulo também terá mais boas notícias a dar à sociedade. Agora, o que a gente precisa lembrar é que só o trabalho da Polícia de São Paulo não basta, porque essa 1 tonelada de drogas que foram apreendidas, a gente precisa lembrar de todo o processo que correu até que ela fosse consolidada ali onde foi encontrada. A gente precisa lembrar que ela chegou, os seus insumos chegaram, pessoas tiveram ali alguma participação com, muitas vezes, pagamento de propina nas fronteiras do Brasil. Então, todo o transporte de caminhão, geralmente, que acontece para levar essa droga de onde ela entra no país até ela chegar a São Paulo, ali certamente ela estava sendo preparada ou para ser distribuída localmente, eventualmente, por estar no litoral, eu suponho até que ela fosse do modelo, da qualidade de exportação. Só que muita coisa aconteceu, muita coisa deu errada para que a Polícia de São Paulo tivesse que atuar no sentido de encontrar essa 1 tonelada de drogas ali no litoral do estado. Então, a gente precisa aplaudir a polícia, a gente precisa aplaudir o secretário de Segurança da Derrite, o governador Tarcísio, mas a gente precisa olhar também para tudo o que aconteceu antes, tudo que deu errado, seja por falha de vigilância, seja por corrupção, seja pelo que for, até que essa droga chegasse aonde ela foi encontrada. Pois é, agora tem uma outra informação que vem do Rio de Janeiro, porque além de São Paulo, os agentes da Receita Federal também apreenderam quase 1,5 tonelada de cocaína, 1 tonelada e 300 quilos da droga no porto do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Esse material estava escondido em 48 sacas de café que seriam embarcadas para a Europa. Avaliada em quase R$500 bilhão, essa droga foi levada para a Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro. Agora, é importante lembrar que portos e aeroportos do Rio de Janeiro e também São Paulo passam pela Operação de Garantia da Lei e da Ordem, GLO, instalada pelo governo federal. Apesar da ação, nos primeiros 86 dias da operação, sob controle das Forças Armadas, houve uma queda de pouco mais de 27% na apreensão de drogas entre os meses de novembro do ano passado e janeiro deste ano, segundo os dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação. Você, José Maria Trindade, o enfrentamento ao crime organizado, especialmente ao tráfico de drogas, passam necessariamente pelo monitoramento das fronteiras, dos portos e dos aeroportos. E essa apreensão da Receita Federal vai ao encontro disso, né? A droga estava escondida em sacas de café que iam ser despachadas para a Europa. Eu conversava hoje com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Alberto Fraga, e ele dizendo que é preciso urgentemente organizar, qualificar e valorizar a polícia, porque é aí que está a grande chave para a segurança pública. Ele concorda que há uma violência generalizada, uma epidemia, e tudo vem se fortalecendo exatamente por isso. O tráfico de drogas, o Brasil virou uma rota importante no tráfico internacional de drogas e já está se transformando em destino, tamanha a quantidade
de usuários, ou seja, está passando a ser destino em vez de apenas rota para o tráfico de drogas, né? E isto é muito grave, é a origem de tudo. Talvez aí essa história da saca de café foi a tentativa de despistar os cães farejadores, mas foram exatamente os cães que acharam esta grande quantidade de drogas escondidas no café. O café tem um cheiro forte que poderia driblar ali os cães farejadores. Toda vez que se apreende uma quantidade forte de drogas assim, é um golpe contra os fornecedores, né? Que alguém vai ter que pagar por isso e não vai entregar. Alguém vai ter que pagar. E é o caminho correto. O caminho correto é esse, não ficar enxugando o gelo, prendendo traficantezinho, tem que investigar. Agora, quando o deputado Alberto Fraga fala em qualificação, é isso. Através de técnicas, através de um estudo melhor, se chegar aos grandes traficantes, que é o objetivo final. A GLO, garantida a lei da ordem, traz mais mão de obra, mas também muita especialização. Agora, Mota, o desafio não para, né? É um leão por dia. Teve essa apreensão no dia de hoje, só que amanhã a polícia recomeça o trabalho de investigação. E esse tipo de apreensão só é possível quando se investe no policial, especialmente na inteligência. Mas muito mais importante nesse momento do que investir em policial, essa é uma frase muito bonita, vamos investir na polícia. Aí o sujeito vai lá, compra botas novas para a polícia, compra 3 viaturas novas, investiu na polícia, né? Aí a polícia faz uma operação, apreende cocaína, da manhã vem uma decisão dizendo que não vale, porque não tinha o mandato de não sei o quê. O melhor investimento que a gente tem que fazer é na segurança jurídica do trabalho da polícia. O melhor investimento que o Brasil tem que fazer é na legislação penal, no endurecimento da legislação penal, para que um trabalho arriscado pense no risco que correram esses policiais de São Paulo e esses agentes da Receita aqui no Rio de Janeiro, não foi? Agente da Receita que fizeram? Exatamente, isso. Pense no risco que correm essas pessoas. Todos eles são cidadãos como nós, com nomes, endereços conhecidos, têm famílias e causaram prejuízo de 500 milhões de reais aos traficantes. Traficantes que a gente sabe, têm acesso aos melhores advogados. Advogados que sabem explorar todos os meandros da lei. Lei que já não é muito dura para começar. Então, senhores, quando a gente for falar em investimento em polícia, vamos começar por aí. Vamos começar investindo em uma lei que realmente dê ao policial a proteção que ele precisa para fazer o trabalho dele. Pois é, essa defesa é importante do Mota, Cristiano Beraldo, mas muitos entendem que é preciso também remunerar adequadamente os agentes, os policiais, porque imagine, a apreensão de uma quantidade de droga equivalente a 500 milhões de reais. Os traficantes, em tese, têm bala na agulha para assediar policiais. E isso acontece no dia a dia, né? Claro, sem dúvida, mas a gente precisa olhar as diferenças entre o que aconteceu no Rio de Janeiro e o que aconteceu em São Paulo. Quando a gente fala de apreensão da Receita Federal, é a Receita Federal atuando da sua forma rotineira e alguma coisa saiu errado, porque mesmo com GLO em vigor, essa GLO que pode ser discutida e implementada, né? É a GLO dos portos. Vejam que a GLO não impediu os traficantes de, ao menos, tentarem. Agora, eu arrisco dizer que cocaína, drogas, continuam passando pelo Porto do Rio, mesmo com GLO. Dessa vez, alguma coisa saiu errada. E se apreendeu, a partir do trabalho técnico da Receita Federal, se fez essa apreensão que estava uma droga que estava escondida em sacos de café. Em São Paulo, nós estamos falando de investigação da polícia do estado de São Paulo. E aí eu quero colocar no rol de pessoas que merecem o nosso reconhecimento e o nosso elogio, também o delegado-geral de São Paulo, doutor Arthur Dian, porque a ele também cabe a responsabilidade de colocar as competências corretas nos lugares certos para que o trabalho da polícia possa ser executado da melhor maneira possível. E foi isso que aconteceu. A polícia sabe quais são os problemas.
A polícia precisa de apoio para agir. E neste momento agora, em que a polícia está de peito aberto lutando contra esse crime organizado que mata policiais à torto e à direito, a polícia está se sentindo confiante para fazer cada vez mais e melhor o seu trabalho. Essa apreensão em São Paulo decorre desta realidade. Então, quando a gente fala em investir na polícia, e o Mota tem razão, porque quantas e quantas vezes a gente já viu, vou entregar carros para a polícia, estou investindo na polícia, mas vai ver a qualidade das viaturas que estão sendo aposentadas. Boa parte nem opera, não consegue nem mais rodar. Então, isso não é investimento na polícia, é minimamente a manutenção dos instrumentos necessários para a polícia existir. Agora, quando você tem o governador, o secretário de segurança, o delegado-geral, todos ali agindo com vigor e com rigor contra o crime, aí sim você vai ver a polícia tendo o apoio necessário para fazer aquilo que a esmagadora maioria dos policiais são vocacionados para fazer, que não é combater, é vencer o crime e proteger a sociedade.